Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Muito bem, o analista político Marco Aurélio Freire está chegando com o que foi destaque essa semana nos bastidores da política. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Manhã Cidade. E como todos sabem, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. Bem, o grande assunto da semana foram as eleições dos Estados Unidos da América. E olha, o vencedor da eleição é o Donald Trump, candidato do Partido Republicano, mas não foi uma simples vitória. É preciso observarmos como é que se deu o contexto da vitória de Trump. Primeiro, que foi uma vitória no Senado também. O Trump venceu e levou o Senado, e o Senado é muito importante, né, para a questão da governabilidade. Venceu também na Câmara dos Deputados, o que vai garantir a ele uma maioria ampla, confortável, para que ele possa cumprir as promessas de campanha. Tem outra coisa também interessante. O Trump venceu no voto popular. E olha, isso não ocorreu da primeira vez. Em 2016, quando o Trump foi eleito, ele não conseguiu vencer no voto popular. Ele venceu no colégio eleitoral a candidata da época, a Hillary Clinton. Dessa vez, o Trump venceu por mais de 5 milhões de vantagem. Ou seja, ele venceu, inclusive, em todos os estados que são os chamados estados pêndulos, aqueles estados nos quais a gente não sabe de antemão quem vai ser o vencedor. Por isso, é uma vitória maiúscula, né, do Donald Trump, uma vitória que ajuda muito ele a consolidar os planos de governo. E falando em plano de governo, o Trump tem algumas ideias que acabaram vencendo esse debate. Sobre imigração, por exemplo, ele pretende retomar o muro. Lembrando que ele começou a construção de um muro na fronteira com o México, e acabou quando o Biden entrou, no primeiro dia de governo, o Biden suspendeu a continuidade da construção do muro. Trump deve provavelmente retomar. Mas o mais importante, além do muro, é a questão da deportação. Trump é muito crítico com relação à imigração ilegal e já deixou claro que os ilegais devem realmente se preocupar, porque ele vai aumentar aí a questão da deportação, né, das pessoas que estão aí consideradas ilegais nos Estados Unidos. Outro tema também muito importante para o Trump, que afeta o Brasil, é a questão do protecionismo. O Trump vai aumentar provavelmente as tarifas para os produtos importados, porque o que ele quer é aumentar a base industrial americana, os empregos na América. Para isso, ele vai reforçar, né, o empresariado local, mas em detrimento da questão externa. Por isso, por exemplo, para o nosso agro, a notícia é um pouco preocupante, né? Se ele realmente começar a taxar produtos que saem aqui do Brasil para os Estados Unidos, principalmente nossos produtos da agropecuária. O outro tema também importante para o Trump é a questão do Oriente Médio, onde o alinhamento dele com Israel é até maior do que o de Biden, e com a questão do Irã também. O Irã é considerado um dos países do eixo do mal, e muito provavelmente o Trump vai fazer algumas questões diplomáticas para até inviabilizar o governo, se for possível. Outra coisa que chama a atenção é a relação com a Rússia. O Vladimir Putin mandou mensagem para o Trump parabenizando e mais, né, disse que espera um bom diálogo. E, por incrível que pareça, a relação entre os dois presidentes realmente é boa. O Trump espera fazer, sabe o quê? Ele vai tentar diminuir os recursos americanos para a Ucrânia, e isso é muito favorável ao Putin, porque o Putin ele está nessa guerra com a Ucrânia, e com os americanos diminuindo os recursos financeiros para a Ucrânia, pode sinalizar aí uma ofensiva russa. Isso é muito possível de ocorrer, porque o que o Trump quer é que a OTAN, a partir dos europeus, coloque mais recursos, e ele quer diminuir os recursos americanos na Ucrânia. Vamos ver. Para o Brasil, um detalhe importante: o Lula acabou por dar apoio à Kamala Harris, uma medida que provou-se agora ruim, mas o Trump é aliado ao bolsonarismo. Inclusive, Eduardo Bolsonaro e o Gilson Machado Neto acompanharam a apuração lá na casa do próprio Trump, na Flórida. O bolsonarismo está em festa com essa vitória do Trump e espera muito que o Trump, de algum modo, faça alguma pressão sobre o STF brasileiro para que ele reverta a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. A primeira tentativa jurídica disso provavelmente é o seguinte: a posse do Trump é lá no dia 20 de janeiro. Vários
Deputados aqui do Brasil, da ala bolsonarista, já marcaram presença, estão confirmando isso, mas Bolsonaro vai pedir ao TSE e ao STF que ele receba o passaporte de volta para poder ir. Esse é o primeiro teste, né? O primeiro teste entre o bolsonarismo e o judiciário depois dessa nova configuração de forças. E aí, o que vai ocorrer? Bem, isso a conferir. A gente volta sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.